Deus abençoe você, sua casa, seus sonhos, seus projetos, sua família, todos os seus dons, todos os seus talentos, que aquilo que o próprio Deus colocou em seu coração cresça, floresça, prospere. No dia de hoje nós vamos ver sobre o princípio da obediência. Se eu pudesse escolher entre todos eles qual seria o mais importante, eu diria que o princípio da obediência é o mais importante. Todas as vezes que nós escutamos a Deus e obedecemos a Deus, estamos ativando a chave para acessar o poder que Deus libera para nós, através da sua palavra, através do seu mandamento. O Antigo Testamento e o Novo Testamento falam para nós a respeito de um reino, a respeito de uma nação e a respeito de uma família real. Nós somos a família real, o nosso Jesus é o nosso rei e o reino diz respeito às regras, às regulamentações que o rei estabeleceu para que a família real possa viver, possa crescer, possa prosperar, possa estar em harmonia com tudo que ele criou para nós. Quero consagrar o dia de hoje com a palavra que está no livro de João, capítulo 16, versículo 33, que diz assim: no mundo tereis tribulações, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está falando para todas nós aqui que vamos ter angústias, vamos ter situações caóticas nas nossas vidas, vamos ter tribulações sim, mas ele atravessou cada uma dessas situações e venceu. Significa que deixou para nós o poder também de atravessar o que quer que seja que venha contra nós e vencer essas situações. Eu quero falar para vocês sobre os princípios. Os princípios vêm da palavra princípio, que significa origem, causa, rudimento, verdade absoluta. Por que é tão importante aprendermos os princípios bíblicos? Porque os princípios do reino, eles atravessam gerações, eles são atemporais. Eles são aplicados para a geração que viveu antes de nós, para a geração que está vivendo agora, e eles continuarão sendo aplicados para as próximas gerações. Esses princípios, eles também são absolutos, eles não variam. Uma hora você se comporta de uma maneira, outra hora você se comporta de outra maneira. Não, os princípios, eles lhe dão a noção de estabilidade, de equilíbrio. Você vai sempre que usá-los, usufruir do melhor que existe neles. Eles são as chaves que abrem o poder do reino para que esse poder flua na sua vida, flua na sua casa, flua na sua família. Os princípios, eles são aplicados a todas as nações. Eles são aplicados ao Brasil, à China, ao Japão, aos Estados Unidos, ao México. Eles são aplicados às nações anteriores a nós, ao Egito, aos moabitas que nem existem mais, não com esse nome. Eles são aplicados a todos os povos. Mateus 5:45 diz assim: Deus dá a luz do sol tanto aos maus como aos bons e faz chover tanto sobre os justos quanto sobre os injustos. Nós aprendemos que Deus, ele age da mesma maneira sobre os bons, sobre os que não são bons, sobre os justos, sobre os que não são injustos. Significa que ele não favorece aqueles que simplesmente se dizem cristãos, mas ele vai agir diferente com quem? Com as pessoas que vão atrás de obedecer aos seus princípios. E nós vemos isso em Mateus 7, do 24 ao 27, quando Jesus está falando sobre situações caóticas. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações, os ventos castigarem aquela casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói a sua casa sobre a areia.
Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo e grande será a destruição. O que Jesus estava nos ensinando é da importância de escolhermos os nossos princípios, onde nós vamos pautar a nossa vida. Ele usa o exemplo da construção de uma casa. Um construtor sabe que quando vai usar um território que é mais firme, que é mais rochoso para ali construir a casa, os fundamentos, por serem bem fortes, eles vão evitar que uma tempestade derrube a casa. Mas se o construtor usar um solo de areia que não tem nenhuma firmeza, quando vier a tempestade, aquela casa vai ceder, não tão por causa da tempestade, mas porque ela não tem fundamento em si só. A areia não vai sustentar as paredes, não vai sustentar aquelas precipitações, não vai sustentar o que o vento vai provocar nas paredes, não vai sustentar a erosão e a própria areia vai fazer com que ali afunde. Muitas vezes nós pegamos esse texto e achamos que por estarmos aprendendo a palavra de Deus, os princípios de Deus, nós vamos estar isentas de passarmos por situações dolorosas, de passarmos por calamidade ou angústia. O texto não nos promete isso. O texto nos promete que ainda que a angústia venha, que ainda que chegue um diagnóstico ruim, desfavorável, que ainda que recebamos uma notícia de uma calamidade global ou uma calamidade local, nós, por estarmos com a casa aqui do texto, não é a casa parede, mas é a mente, uma mentalidade firmada nos princípios de Cristo, ela vai ter força e coragem para reconstruir se for necessário, para recomeçar, para pensar, para fazer escolhas em meio ao caos, para continuar sendo forte, para visualizar um dia de amanhã diferente, para visualizar aquilo que traz esperança, para visualizar aquilo que ainda nem existe, pois muitas vezes quando o caos chega, ele realmente leva tudo. Nós estamos vendo o que as chuvas em excesso está fazendo ainda no Rio Grande do Sul. O aeroporto está fechado com previsão de abrir apenas no final desse mês. Um estado rico, um estado próspero, um estado avançado que não conseguiu resistir à força da chuva. A chuva chegou para o Rio Grande do Sul. Muitas famílias tiveram as suas casas devastadas, perderam literalmente as suas casas. As famílias que conseguirem manter a sua mentalidade firmada em Cristo, que conseguirem estruturar as emoções, essas famílias, elas vão se reerguer, elas vão se refazer. Mas aquelas famílias que entrarem por angústia, por tribulação e deixar que isso as afete em demasia, elas não vão se levantar. A Bíblia fala que o justo pode até cair 7 vezes, mas de todas as vezes ele vai se levantar. E é exatamente isso que esse texto traz para a gente. A importância de termos os nossos valores firmados em cima dos princípios divinos. Eu escolhi um propósito baseado no Espírito de Deus. Eu não sabia que isso tudo ia estar acontecendo, mas o Espírito de Deus me levou a estudar os princípios, trazer para vocês os princípios, porque é a única coisa que nos resta na hora que tudo dá errado, na hora que o marido vai embora, na hora que as finanças sofrem um grande atropelo, na hora que um membro querido da família recebe um diagnóstico terrível. Nós continuamos em pé quando nós estamos firmadas nos princípios cristãos. Mas eu quero lhe trazer um detalhe. A obediência é a chave para fazer com que a gente fique de pé. Não é apenas conhecer os princípios, não é apenas namorar com os princípios, não é apenas ir na igreja. Se eu vou na igreja, mas eu não conheço os princípios, eu não estou firmada na rocha. Deus não está ensinando para nós religião.
Ele está ensinando para nós aquilo que vai nos manter de pé. Aquilo que funcionou para José quando ele foi vendido pelos seus irmãos, quando ele foi jogado na prisão, quando ele foi traído pela esposa de Potifar, que inventou uma mentira, uma calúnia e fez ele ir para cadeia. E cadeia naquela época, naquela circunstância, era cadeia até o fim. José estava destinado, pela situação da época, a morrer na cadeia. Os princípios que ele tinha dentro dele fizeram ele não afundar com o caos que estava vivendo fora dele. Fora dele, ele tinha um diagnóstico de caos. Fora dele, tudo dizia que nada mais ia dar certo. Mas ele ficou firmado, ele não abriu mão de continuar obedecendo a Deus. Ele estava num país que adorava inúmeros deuses, ele continuou adorando um único Deus. Naquele país, eles faziam oferendas para múltiplos deuses. José continuou fazendo oferta e sacrifício para um único Deus. José aprendeu a falar a linguagem daquele Deus, a linguagem dos sonhos. José aprendeu a levar a linguagem do Deus dele a todas as outras pessoas daquele país. José foi luz num lugar que era trevas. E por causa de José, todo aquele país, o Egito, foi abençoado. José foi usado por Deus para livrar o Egito de ser extinto, para salvar todo aquele país, mas também os países vizinhos, quando estabeleceu uma grande fome, e também para livrar todo o povo de Deus que ficou ali abrigado na terra de Gósen. Não foi José o único. Eu também quero lhe contar a história de Noemi. Noemi, seu marido e seus filhos estavam passando por um grande sufoco em Belém. Ouviram que em Moabe as coisas estavam melhor. Resolveram juntar tudo e morar em Moabe. Se mudaram para Moabe. Não imaginavam o que vinha pela frente. O aperto que eles passavam em Belém era o aperto da sobrevivência. Não havia mais pão, mas quando chegaram em Moabe, eles foram visitados por um novo aperto, uma nova calamidade. A morte passou a visitar essa família. Primeiro levou o patriarca, o pai de todos. Depois levou os 2 filhos de Noemi. Noemi se vê morando numa terra estranha com 2 noras, uma das quais resolve voltar para a casa dos seus pais. Mas a outra, Ruth, tinha observado a sua sogra, tinha visto naquela mulher princípios fora do normal e fala para a sogra: sogra, aonde você for, eu irei, o seu Deus será o meu Deus. Nós entendemos que Noemi já era uma mulher de princípios. Ela conquistou a sua única nora, que passa a ser como uma verdadeira filha, e elas voltam para Belém. Em Belém, a sua nora e ela aceitam as oportunidades que aparecem. Eram oportunidades muito pequenas. Naquele lugar havia uma regra a ser seguida. Eram as regras de Deus, eram as regras do reino. Deus tinha ensinado aquele povo que eles não podiam pegar toda a colheita. Eles deixavam o restinho da colheita para os pobres. Nos últimos dias da colheita, os pobres eram permitidos entrar em cada plantação e pegar o que ficasse lá, porque era deixado lá de propósito para que os pobres não morressem de fome em Israel. Ruth faz isso, ela vai lá e pega o resto que ela encontrava da colheita em cada campo. Num determinado campo, ela chama tanta atenção pela sua delicadeza, pela sua maneira de ser, que aqueles trabalhadores falam para o dono do campo dela. E aquele homem a visita e a convida para uma nova oportunidade. Então eu já lhe aviso que você pegue todas as oportunidades que chegar na sua mão, ainda que sejam muito pequenas, ainda que lhe pareçam minúsculas, ainda que lhe pareçam uma oportunidade para os pobres. Pegue essa oportunidade, receba como vindo da mão de Deus e se comporte da melhor forma para Deus, porque é na obediência ao princípio de agarrar a oportunidade que vai vir a próxima oportunidade. Através da próxima oportunidade, esta mulher
mulher se torna a esposa do dono da propriedade. E ela também vai se tornar a mãe de gêmeos estes que estão na genealogia de Jesus. Esta mulher que foi visitada primeiro pela pobreza, depois pela morte, Noemi, ela se torna a mulher que vai para a genealogia de Jesus, ela se torna a avó do rei Davi, ela se torna a mulher que ensina para nós a importância de ter uma vida pautada em obedecer aos princípios de Deus. Ela lembrou de todos os princípios de Deus e ela vivia uma vida obedecendo aos princípios de Deus. E essa obediência a tirou daquela situação. Nós precisamos entender que nenhum de nós está livre de atravessar o caos. Mas quando nós estamos obedecendo aos princípios que Deus deixou para nós em sua palavra, esses princípios vão ser mais do que suficientes para nos fazer reerguer a nossa vida, para nos fazer sair das cinzas para uma nova oportunidade, para uma nova história. Assim como José construiu uma nova história, Ruth construiu uma nova história, assim como a Covid veio de forma global e pegou todos, assim como essa situação se instalou no Rio Grande do Sul, assim como a situação que você está vivendo na sua casa, nada disso veio para lhe destruir. Decore, nada disso veio para lhe destruir. Firme-se ainda mais nos princípios divinos. É tempo de buscar ainda mais a Deus. É tempo de ouvir a Deus. É tempo de se conectar com o Espírito de Deus que está dentro de você. De obedecer a esse Espírito. E é tempo de ver o que esse Espírito vai fazer renascer na sua vida e no Rio Grande do Sul. Vamos declarar o nosso salmo e vamos orar pelo Rio Grande do Sul e vamos orar por nós. O Salmo 3 diz: ó Senhor Deus, temos tantos inimigos, são muitos aqueles que se viram contra nós. Eles conversam ao nosso respeito e falam que Deus não vai nos ajudar. Mas Tu, ó Senhor, nos protege como um escudo. Tu nos dará a vitória e renovas a nossa coragem. Chamamos o Senhor para nos ajudar e lá do Teu santo monte o Senhor nos responde. Nos deitamos, dormimos tranquilos e acordamos porque temos certeza que o Senhor nos protege. Não temos medo dos milhares de inimigos que nos ameaçam de todos os lados. Vem, ó Senhor Deus, e nos salva. Ataca os nossos inimigos. Humilha aqueles que fazem planos maus e querem acabar conosco. Acaba o Senhor com o poder deles. É o Senhor que nos dá a vitória. É o Senhor Deus que abençoa o seu povo. Querido e amado Deus, nós entramos em oração como a Tua igreja, como a Tua noiva, em concordância. Nós oramos a favor do Rio Grande do Sul. Senhor, lá os ventos vieram, as chuvas vieram, as tempestades chegaram e a água está em alto nível, trazendo destruição. Nós clamamos pelo Teu poder, que em nome de Jesus o Senhor esteja fechando os céus para as chuvas, Senhor. Elias era um homem normal como eu e como os meus irmãos. Ele orou e pediu que o Senhor fechasse os céus e o Senhor assim o atendeu, pois nós estamos aqui orando para que o Senhor cesse essa chuva no poder do nome de Jesus. Cesse ela no Rio Grande do Sul, leve ela para os lugares que está precisando. Muitos lugares aqui no Nordeste precisam dessa chuva. Traz para esses lugares de seca essas águas em nome de Jesus e leva para o Rio Grande do Sul, para aquele povo, o auxílio, o socorro. Levanta do governo, levanta da igreja, levanta de empresas, de indústrias, levanta de iniciativas privadas, de iniciativas particulares, de iniciativas corporativas, que o Brasil inteiro e até de fora do Brasil todos se comovam e ajam, Senhor, e enfiem a mão no bolso mesmo para tirar dos seus recursos, para entregar o Rio Grande do Sul como uma oferta. Nós vimos a lei da semeadura, que os generosos repartem o seu pão. É tempo de repartir o pão, Senhor. Hoje mesmo, a pedido do Teu Espírito, eu enfiei a mão no meu pão e reparti as minhas finanças, enviando socorro para o Rio Grande do Sul. E eu convoco as minhas irmãs que elas olhem o seu pão, olhem as suas finanças e vejam o que podem repartir com seus irmãos no Rio Grande do Sul. Pois o generoso dá daquilo que ele tem.
Senhor, em nome de Jesus, eu da mesma maneira, eu oro por cada uma das famílias que estão inscritas aqui nesse canal, que estão fazendo parte aqui desse propósito, que estão atravessando uma situação de caos, uma situação de calamidade. Senhor, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor cerre os céus para a calamidade. Aquilo que já desceu, desceu, mas que não desça mais. Que o Senhor cerre os ventos, cerre as águas, cerre o sopro do bafo quente de Satanás, dos planos malignos, do sopro do inimigo contra essas famílias em nome de Jesus. Aquilo que se estabeleceu, o caos que elas estão vivendo, que o Senhor ajude elas a pegarem cada um dos princípios que elas estão aprendendo e começar a usar. É melhor praticar do que apenas aprender, que elas comecem a usar ao seu favor. Eu aprendi a usar os princípios do reino quando eu estava zerada, quando eu estava sem nada. Foi ali onde eu aprendi que ser generoso, olhando para o que é que eu tinha, olhando para dentro de casa, no meu guarda-roupa, o que eu podia dividir, no guarda-roupa dos meus filhos, o que eu podia dividir. Eu não tinha muitas vezes o que dar, eu doei sangue, pois quem dá vai receber, e eu estava precisando de receber, mas naquele momento eu estava fazendo semeadura. É tempo de cada um aqui se levantar e começar a fazer semeadura, que elas possam olhar dentro de casa aquilo que elas têm, que elas possam olhar aquilo que elas podem repartir para fazer uma nova semeadura. É tempo de reconstruir, é tempo de recomeçar, é tempo de firmar-se ainda mais nos princípios de Deus, de obedecer aos princípios de Deus, de ouvir o sussurro do Espírito de Deus que fala com cada uma de nós, dizendo aquilo que é para fazermos, para poder sairmos da situação onde estamos. José teve que muitas noites ouvir o sussurro do Espírito de Deus para ficar firme. Ruth e Noemi tiveram que muitas noites ouvir o sussurro do Espírito de Deus para ficarem firmes. Eu e você, meus irmãos, não somos diferentes. Muitas noites, quando estamos mergulhadas no caos, precisamos ouvir o sussurro do Espírito de Deus para continuar firme. E principalmente, Senhor, eu oro para que elas visualizem o que elas querem viver. Não fiquem focando no caos, mas sim visualizando o que elas querem viver. Que elas tragam à memória o que dá esperança e que joguem na mente, na imaginação, o futuro próspero, cheio de esperança que o Senhor tem para cada uma delas e que o Senhor tem para o Rio Grande do Sul. Eu já declaro que vai chegar socorro para cada uma das que estão aqui e que vai chegar também o socorro do Rio Grande do Sul. Que grande é o livramento de Deus, que grande é a obra de Deus e que grande vai ser a exaltação e a glorificação que a igreja do Senhor vai estar dando muito em breve. Desde já, nós te louvamos e te agradecemos e vamos permanecer fortes, corajosas na palavra de Deus, nos princípios de Deus, porque o Senhor vai continuar soprando em nós a sua força e nós vamos poder dizer um dia, como Jó falou, que agora nós te conhecemos porque nós tivemos e não mais de ouvir falar. Abençoa, Senhor, cada um aqui, que o Senhor possa trazer eles novamente no dia de amanhã e que possa fazer com que eles sejam obedientes. O princípio e a chave para usufruir de todos os teus mistérios é obedecer ao teu chamamento, à tua palavra, no poder e no nome de Jesus. Minha gente, deixe o seu like, aperte aí o legal, esse like aí, para que o YouTube nos ajude e envie esse estudo para mais pessoas. E também copie o link, vamos convidar as pessoas para que elas aprendam os princípios divinos. Os princípios divinos são as únicas coisas que nós carregamos conosco para onde vamos. E são eles que nos mantêm em pé na hora que a calamidade chega na nossa vida. Então que nós possamos fortalecer umas às outras, levando esse estudo. Copia o link, envia e convida mais pessoas para vir aprender a importância de participar dos princípios do reino, porque só depende de nós, não depende de outros. Deus te abençoe e lhe vejo amanhã.